Bem, então vamos lá. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar todos, né, em nome do nosso grupo de pesquisa Intertec, do Instituto Federal Baiano, agradecendo a presença aqui dos professores Tarso, Caio, André e dos nossos estudantes aqui, Maurício, Gabriel Barbosa, né, Lucas. E hoje nós vamos ouvir uma apresentação intitulada Forja, Robótica Educacional Remota, e será proferida por Silas. Silas, ele é estudante do IFBA, né, de Santo Amaro, e também ele é gerente de projetos na CP2K, onde cuida do desenvolvimento de produtos digitais com foco em Big Data e mobilidade e Data Science. Ele é professor também de robótica educacional, onde ele ajuda estudantes da educação básica lá de Salbara, né, na rede municipal, que é um território pesqueiro do Recôncavo Baiano, a ter acesso à educação tecnológica por meio de técnicas pedagógicas ativas, como o STEAM Education, né, alinhando os saberes e fazeres locais com a sustentabilidade e as tecnologias livres. Ele é um apaixonado por tecnologia, pelo ensino-aprendizagem, trabalha com a gerência e desenvolvimento de produtos digitais, tem mais de 5 anos de experiência já, apesar da idade, né, em empresas, na academia e atuando em projetos de pesquisa nacionais e internacionais. Ele tem experiência na área de desenvolvimento de aplicativos Android e iOS e ama compartilhar o conhecimento e desenvolver as soluções, né, para solucionar problemas do cotidiano. Né? Então, seja bem-vindo, Silas, fica aí à vontade, né, se precisar de alguma coisa, estamos à sua disposição. Certo. Boa tarde, pessoal. Então, vou dar início à apresentação, né? A apresentação sobre o FOGA, né? Como o professor já me apresentou, né? Eu sou professor de robótica educacional em Salbara, e eu acho muito importante trazer isso porque o FOGA se concebeu por causa da minha vivência como professor em Salbara, né? A ideia do FOGA veio por causa desse trabalho lá. E aí, então, antes de falar um pouco mais sobre o FOGA, eu tenho que falar da persona que o FOGA tenta atrair, né? É feito, né? O FOGA foi pensado nos alunos de robótica e educação lá em Salbara, né? Eu dou aula lá em Salbara, na escola municipal. Eu sou professor, na verdade, da rede de educação, mas eu dou aula lá em duas escolas. No SEMAC, que é o Centro Educacional Antônio Carlos, e no Emanuel Castro. Lá, a gente desenvolve diversos projetos com os alunos. Já tem mais de 4 anos a robótica educacional lá nessa escola, e lá é como disciplina. Lá a gente dá aula como disciplina. Lá não é um projeto, não é uma oficina, é uma disciplina pedagógica, com reprovação, nota, prova, tudo certinho. E durante esses 4 anos a gente vem desenvolvendo um trabalho muito bom, desde 2017. Aqui no nosso laboratório, normalmente, como se parece, é muito bagunçado. A gente desenvolve diversos projetos utilizando materiais recicláveis. A gente não só fica na questão de utilizar o Arduino, que a gente usa o Arduino como principal, como nosso microcontrolador, mas também a gente desenvolve projetos de eletrônica, projetos também artísticos, tudo dentro da robótica. A gente foi, no ano de 2019, escolhido como a melhor escola da Bahia de Fundi 2, escola pública, né, de Fundi 2. A gente ganhou a Olimpíada de Robótica na modalidade prática. E essa conquista foi muito importante para a gente lá, porque a robótica em Salbara tenta ser para um público muito complicado, um público muito com muitos problemas, né? A robótica lá a gente pega duas turmas chamadas Reaja. Essas turmas são alunos de aceleração, ou seja, são alunos que perderam de ano, e aí a gente coloca em turmas aceleradas, que é o 6º, 7º e 8º e 9º ano, para que eles possam
recuperar os anos que eles perderam nas turmas. Então, a gente pega alunos mais velhos, apesar de ser difundidores, são alunos mais velhos, né? E muitos alunos desses não têm muito amparo da família, vão para a escola só para comer mesmo, já vivem uma vida adulta, já vivem uma vida também de violência, muita violência na comunidade deles. Então, a gente pega a robótica educacional nesse contexto e abraça, né, esses alunos para poder desenvolver um trabalho de criatividade e que permita dar atratividade no ensino dele, né? A ideia de robótica nesse contexto aí é dar atratividade e criar novos significados das outras disciplinas. E aí a gente ganha esse prêmio. Então, foi muito importante. A gente competiu lá com diversas escolas. A gente era a única escola, por exemplo, que usava Arduino. Toda a escola era Lego. Então, isso já traz um significado bem grande para a gente. Então, a robótica em Salbara tem 3 pilares, né? A cultura local, a gente trabalha muito com a cultura local, a gente utiliza os saberes e fazeres da comunidade. Dentro do STEAM, né? O A do STEAM, que é artes, a gente não utiliza a arte simplesmente para criação de objetos ou pintura, isso. Não, a gente utiliza a arte junto com a cultura, né? A gente usa a cultura como uma arte para esse movimento dentro da STEAM. A gente usa muita tecnologia livre, então, por 2 motivos. Primeiro, porque ele é gratuito, então a gente não tem muita verba dentro da escola, a gente depende muito da Secretaria de Educação, então a gente tenta gastar menos possível. E para que o aluno também possa conseguir depois utilizar essas tecnologias. E também a gente utiliza elas porque a gente consegue adaptar muitos casos para a nossa realidade. Então, quando a gente tem um computador mais lento, um computador que não pega determinada tecnologia, a gente consegue, às vezes, dar uma adaptada para poder funcionar lá. E a gente utiliza muito o design thinking, porque a gente trabalha na perspectiva de resolução de problemas. Então, a gente faz um levantamento dos problemas com os alunos e a partir desse problema, a gente desenvolve uma solução. A gente trabalha muito nessa perspectiva dentro do laboratório. A gente não trabalha, por exemplo, com conteúdos fechados. Nosso conteúdo é mais livre. A gente trabalha mais com habilidades do que com conteúdo. E aqui algumas produções que a gente desenvolveu na última amostra de robótica, que é um evento que acontece todo ano lá. Essa amostra, a gente sempre tem um problema para resolver, e no último ano a gente teve o problema de dar visibilidade a partir de robótica educacional às manifestações culturais de Salbara. Aí a gente trouxe aqui, eu trouxe aqui 3 protótipos que foi desenvolvido. No ano retrasado, por exemplo, a gente trabalhou muito com urbanismo, então a gente trouxe diversos problemas de urbanismo, questão de coleta de lixo, a gente fez um protótipo de um tonel de lixo, aqueles tonéis que ficam na rua, que automaticamente, quando ele estava cheio, ele mandava um sinal para a prefeitura ir pegar. Coleta de água também, a gente trabalhou muito com isso, então, cada ano a gente vai trabalhando com uma ideia diferente. E aí veio a questão da pandemia, né? Nesse movimento. No ano passado, a gente começou as aulas, porém, com 1 mês de aula, a gente já parou. E aí, como robótica educacional não está dentro da educação tradicional, a robótica educacional sofreu muito nesse processo de pandemia, porque o planejamento pedagógico da secretaria acabou deixando meio que robótica educacional de lado. Então, a gente teve que... a gente se perdeu muito com isso. O laboratório está fechado até hoje lá. Nossas aulas, a gente não consegue mandar material para os alunos, porque os alunos também não têm acesso. E com isso tudo, os alunos perderam a atratividade total na aula de robótica. A aula de robótica hoje, basicamente, é trabalhar com cultura digital. A gente trabalha muito com cultura digital, letramento digital, porque a gente não tem, os alunos não têm equipamento em casa para poder ter esse acesso, né? Então, a gente vive nesses problemas hoje. Aí a gente foi procurar algum software para auxiliar a gente, né? Nessa perspectiva.
Só que nenhum software atende nossa demanda hoje, nenhum. O Scratch, ele trabalha só com linguagem de blocos, aí tem o MBlock que a gente utilizava em laboratório, porém o MBlock, ele é feito para computador, ele não funciona dentro do celular. Ele tem alguns pré-requisitos que a gente utiliza muito, né? Mas isso tudo é voltado para laboratório, ou quando o aluno tem um computador e o equipamento em casa. E aí a gente não vive essa realidade. Roberta Lab é um software excelente, mas também não atende, o próprio Arduino IDE, né? E diversos outros softwares. A gente fez essa prospecção tecnológica e viu que esse software não atende a nossa realidade hoje. E aí, por isso que a gente hoje está nesse contexto de ensino de cultura digital e letramento digital. Aí a gente resolveu desenvolver nosso próprio software, né? Uma ferramenta para ensinar robótica educacional num contexto remoto, para que o aluno possa ter em casa, a partir do celular dele, um laboratório onde ele vai poder desenvolver seus projetos, onde a gente vai poder dar aula de robótica e assim a gente consiga trazer a cultura maker para dentro da casa dele. E isso dá atratividade para ele, né? A gente pensa com isso voltar àquela atratividade que a gente tinha dentro do laboratório. Então, o escopo dele é um projeto que está em desenvolvimento, né? Então, a ideia do projeto é que ele esteja pronto 100% pronto até a terceira unidade que começa por volta de setembro. E também que ele atenda o pós-pandemia, né? A ideia é que ele atenda o pós-pandemia, porque a gente, dentro do laboratório, apesar de a gente desenvolver muita coisa, a gente tem uma quantidade limitada de computadores. Então, a gente atende 16 a 20 estudantes com 2 computadores. E aí, às vezes, a gente tem que levar nossos computadores, trabalhar com nossos equipamentos e tudo. Então, a ideia também é que esse projeto ajude nisso, né? No momento que voltar às aulas. Então, o escopo desse projeto, a gente tem que ter uma interface amigável em smartphones, tela pequena, né? Ele tem que ser adaptável. Por causa da questão de ser atrativo mesmo para ser utilizado, ser fácil de utilizar. Normalmente, a gente, programador, a gente não pensa muito nessa questão da interface gráfica, porque a gente pensa mais na funcionalidade e também isso veio também por causa da nossa facilidade de aprender as coisas, né, no meio digital. Mas esses alunos são alunos de periferia, que não têm muitos acessos, então tem que deixar mais fácil possível para que eles possam estar utilizando. Tem que ter um baixo consumo de memória, internet, por causa do equipamento que ele utiliza. Tem que ter conexão direta com o Arduino, então, para não depender do computador. E tem que visualizar circuitos para ele poder desenvolver os circuitos deles na casa dele. E tem que utilizar a programação em blocos. Esses são os pré-requisitos básicos para esse projeto. Então, aqui eu trago algumas justificativas. A ideia é que, a partir desse projeto, a gente traga de volta a atratividade para dentro do laboratório, né? Para dentro da nossa aula, para que o aluno se sinta à vontade de continuar desenvolvendo o projeto dele, né? E o projeto é feito para os alunos do REAGE, apesar de essa realidade também atender diversos outros locais. Aqui é o equipamento que a gente pensa que o aluno utiliza, né? Que a gente pensa não, a gente fez pesquisa no início do ano com os alunos e viram que alguns requisitos do celular deles é esse. Tem alunos que não tem nem celular, mas utiliza o celular da mãe ou de algum parente próximo para poder estar nas aulas e fazer as suas atividades, né? Então, aqui é um requisito básico de equipamento dele, que então, a partir disso, tem que ser a partir do Android 5.0, o software, baixo consumo com a internet, uso mínimo de armazenamento, baixo uso de memória RAM e tela pequena. Esses são os requisitos esses são o padrão do equipamento normalmente que o aluno tem em casa. A conexão tem que ser a partir de um cabo OTG, né? Aquele cabozinho que você consegue colocar pendrive dentro do celular. E aí, esse cabo vai fazer essa comunicação entre o Arduino e o celular. E aqui as telas do projeto. Todas as telas já foram desenhadas, todas as telas já
já estão prontas já para ser desenvolvida. A tela de login de projetos, a criação de blocos, a ideia é que a criação do bloco seja nessa perspectiva na horizontal, e a tela de circuitos, com um botãozinho aqui do play para que ele possa enviar esse algoritmo para o Arduino e ele poder testar. A ideia é que a gente consiga utilizar a metodologia STEAM fora da sala de aula, né, a partir desse projeto, e assim o aluno consiga desenvolver todos os seus projetos em casa, tranquilamente, consiga dar continuidade aos seus estudos, né? E aqui as tecnologias que eu estou utilizando para desenvolver esse projeto. Eu estou usando o Flutter, junto com Java Android. O Flutter é uma tecnologia que permite desenvolvimento de aplicativos multiplataformas. O escopo desse projeto ainda está muito direcionado para os estudantes do Reaja, porém, futuramente eu pretendo expandir isso para funcionamento no iOS, para funcionamento no Linux, no Windows, todas as outras plataformas. Então, a utilização do Flutter vem nesse sentido. O Java Android vem por causa o Flutter para funcionar com os drives do celular, eu tenho que desenvolver código nativo para ele. Então, eu uso o Java Android nesse sentido, o Blockly para poder fazer a visualização dos blocos do algoritmo, né, para poder desenvolver algoritmos em blocos. O Firebase, que é a conexão com a internet. O Firebase faz a conexão com a internet, é um banco de dados online, também cuida da parte de login, além de eu poder criar um ambiente escalável para a aplicação. O Arduino, o próprio Arduino, né, a ferramenta, o microcontrolador. Aqui os materiais. Estou desenvolvendo a partir da metodologia Scrum e Kanban. E eu estou avaliando isso a partir de discussões com os alunos, né? Então, o desenvolvimento hoje está na parte de mapeamento das conexões do Arduino. Eu fiz os testes de conexão com o Arduino entre o celular e o Arduino. Inclusive, eu vou mostrar isso agora, como funciona, para vocês terem uma ideia. Eu vou mudar a câmera aqui. Então, aqui eu tenho um aplicativo. Todo mundo está olhando, está conseguindo ver aí, né? Ficou um pouco baixo, Silas. Eu estou longe do microfone. Ok. Então, aqui é o aplicativo que eu tenho. O aplicativo é feito em Java nativo, porque a ideia era fazer uma POC que testasse a conexão com o Arduino. Eu faço a conexão via cabo OTG. E aí, quando eu conecto, ele já detecta o Arduino, né? E pergunta, né? Aí ele já fez a conexão com o Arduino. A ideia dessa POC aqui era testar se eu conseguia enviar código para o Arduino para ele testar, né? E aí eu consigo enviar uma string que o Arduino interpreta e e executa uma ação. No caso da ação aqui que eu defini, foi para ligar o LED. Se eu digitar aqui, ligar, enviar, ele vai ligar o LED. Se eu botar desligar, ele desliga. A ideia aqui foi uma POC, né? Isso aqui é uma POC para testar essa conexão. Mas a partir dessa POC, a gente consegue fazer essa conexão e a gente está agora desenvolvendo um mapeamento Está fazendo um mapeamento das portas do Arduino para poder desenvolver um middleware, né? Que vai ficar dentro do Arduino e assim eu consiga enviar o que
o Arduino vai executar. Deixa eu botar aqui para a câmera. Então, a gente está fazendo esse mapeamento agora das conexões do Arduino para ele poder fazer essa... conseguir, a partir, por exemplo, eu falar assim, execute o que está na porta digital 6. Coloque como on. Aí ele vai lá e coloca o Arduino como on, aqui essa porta. Mandar dados também via as portas analógicas e fazer todas as conexões como se tivesse na IDE do Arduino mesmo. Só que a ideia é que eu consiga enviar uma string para o Arduino, mandando esses comandos, ele vai automaticamente já preparar o Arduino para utilizar aqueles comandos, e esse comando vai ser desenvolvido, vai ser enviado a partir do blockly, né? Aí a etapa que eu estou fazendo é o mapeamento das conexões do Arduino. Próxima, a integração com o Flutter, que eu vou pegar esse aplicativo nativo, a partir de um plug que eu vou desenvolver em Flutter, para poder funcionar tudo isso dentro do Flutter. Depois eu vou fazer a integração com o blockly, visualização dos circuitos, gerenciamento do projeto, no caso, o aluno poder construir mais de um projeto, compartilhar esse projeto com outras pessoas, e a parte de autenticação. Todo o código está sendo desenvolvido em live, né? Porque a ideia é que esse projeto seja para a comunidade, né? E que receba receba a opinião da comunidade para saber se está indo pelo caminho certo ou não, além dos alunos, lógico. Então, a ideia que eu estou desenvolvendo, isso tudo é aberto, porque vai ser um projeto de código aberto para que qualquer um possa contribuir. E aí eu estou desenvolvendo a partir de lives, toda quinta, sexta e sábado, às 18 horas na Twitch. E aí, como resultado, né, a gente quer melhorar a aprendizagem do aluno nesse ambiente remoto. Tem muito aluno que evadiu as aulas. A gente hoje trabalha... No início do ano, a gente tinha 10 alunos, hoje a gente só tem 5 alunos por causa desse movimento. E aí a gente quer trazer esses alunos de volta. Além também, a gente tem um equipamento que a gente vai poder utilizar no pós-pandemia, né? A gente poder disponibilizar isso para o aluno, né? Disponibilizar para que o aluno possa trabalhar também lá dentro do próprio laboratório, sem depender de um computador, e diminuir os custos também para poder desenvolver as aulas de robótica. Porque o custo de um computador, a gente pode investir em mais equipamento, mais Arduino, mais sensores, mais atuadores, tudo isso. Aqui estão meus contatos. Valeu, obrigado.